Eu matei o sonho deles com uma única mensagem de texto, enviada no meio da noite, revelando o segredo que os sogros escondiam há anos. O pai deles era um ladrão de joias que faliu a família inteira. A cunhada gritou tanto que acordou o bairro inteiro em Alfama, jurando que eu era uma vadia mentirosa, mas as provas que eu juntei durante meses, extratos bancários falsos, e-mails trocados com advogados, caíram como uma avalanche sobre a mesa da sala de jantar. Eles me expulsaram grávida de 7 meses, mas eu voltei como uma tempestade, não com lágrimas, mas com a vingança que fermentou no meu útero ao lado do meu filho não nascido ainda. Eu me lembro do cheiro de bacalhau assado no forno, misturado com o perfume barato de lavanda da minha sogra, Maria, que sempre insistia em cozinhar como se fosse uma santa das panelas. Era uma quinta-feira qualquer em Lisboa, o tipo de dia em que o sol de outono filtra pelas persianas de madeira da nossa casa alugada no bairro Alto, pintando listras douradas no chão de azulejos rachados. Eu estava na cozinha, com as mãos inchadas apoiadas na barriga, sentindo o bebê chutar como se já soubesse que o mundo lá fora era uma armadilha. Meu marido, João, estava no trabalho, ele sempre estava, como um relógio suíço que esquece de parar para respirar. E ali, sentada à mesa de carvalho que rangia sob o peso das nossas discussões familiares, estavam eles, os sogros, o cunhado e a cunhada, Inês, aquela rapariga de 22 anos com olhos de corça e ambições que não cabiam no seu corpinho magro. Tu tens de pagar, disse o meu sogro, Manuel, com aquela voz rouca de quem fumou gitanos a vida toda, batendo o punho na mesa como se fosse um juiz num tribunal de fado. A Inês precisa da universidade. Direito em Coimbra. É o futuro dela, e tu, com esse emprego de secretária, ganhas o suficiente. O João aprova, não aprovas, filho. João não estava lá para aprovar nada, mas eu sabia que ele assinaria com a cabeça, como sempre fazia. Ele era o filho perfeito, o que casou com a estrangeira, eu, Ana, vinda de um lugarejo no Alentejo, com sotaque que eles zombavam nas reuniões de família. Eu tinha 28 anos, casada há 3, e agora carregava o herdeiro deles no ventre. Achavam que isso me tornava propriedade deles, um poço sem fundo para as ambições da filhota caçula. Eu não posso, respondi, a voz tremendo não de medo, mas de uma raiva que subia como baile. O meu salário mal cobre as contas aqui. E o bebé? As consultas, o berço, tudo isso. Não é justo. Justo, riu Maria, os lábios pintados de vermelho borrando-se num esgar. Justo foi o que fizemos por ti, rapariga. Abrimos a nossa casa, demos-te um teto quando vieste debaixo de nada. Agora, é a tua vez. Ou queres que a Inês vá trabalhar em cafés como tu? Que desperdício de cérebro. Inês baixou os olhos, fingindo timidez, mas eu via o brilho nos cantos da boca dela. Ela era a princesinha, a que estudava arte na secundária enquanto sonhava com togas e tribunais. Eu tinha largado a escola aos 16 para ajudar a mãe viúva, costurando saias em Évora até os dedos sangrarem. Cheguei a Lisboa com 20 euros no bolso e um sonho de ser alguém. Encontrei João num concerto de fado no Chiado, ele, com seu fato cinzento e sorriso tímido, eu, com um vestido florido que cheirava à terra alentejana. Casamo-nos rápido, como se o destino fosse um trem que não para 2 vezes. Mas agora, eles me viam como uma vaca leiteira. Paga ou sai, grunhiu Manuel, e Maria assentiu, cruzando os braços sobre o peito farto. Inês murmurou um obrigada, mana, como se eu já tivesse cedido. Saí da cozinha com o estômago revirado, não só pelo bebé, mas pela humilhação que se instalava como um tumor. Naquela noite, quando João chegou, cheirando a suor e a papelada de escritório, eu contei tudo. Ele suspirou, passou a mão pelo cabelo grisalho precoce. Eles têm razão, Ana. A família é assim. Eu ajudo com o que puder. Não houve abraço, nem eu te protejo. Só um beijo na testa, como se eu fosse uma criança birrenta. Os dias seguintes foram um suplício lento. Eu transferia 200 euros por mês do meu salário, o que sobrava depois das faturas de luz, água e o aluguel que João esquecia de pagar. Inês enviava fotos de livros novos, de cafés em Coimbra onde matriculara sem direito, legendas como obrigada à mana mais generosa do mundo. Sonhos realizados. Eu sorria para o telemóvel, mas à noite, sozinha na cama enquanto João roncava, eu chorava em silêncio, sentindo o bebê se agitar como se protestasse pela mãe traída. Foi numa consulta pré-natal no Hospital de Santa Maria que a faísca acendeu.
A médica, uma mulher de meia-idade com sotaque madeirense, mediu a pressão alta e disse: "Cuidado, Ana. O stress mata mais devagar que o cancro." Stress. Era isso que eles me davam, stress embrulhado em laços familiares. Voltei para casa e, pela primeira vez, revirei as gavetas de João. Encontrei cartas antigas, de um advogado em Porto. Endereços de joalharias falidas. Um nome, Manuel Costa, dívida de 50.000 euros, fraude em diamantes sintéticos. Meu coração parou. O sogro, o homem que se gabava de ser honesto como o pão de Mafra, era um vigarista. Ele e a mulher tinham vendido joias falsas a turistas no Rossio, anos atrás, antes de se reformarem com uma pensão que mal chegava. Esconderam isso dos filhos, fingindo herança de tios ricos. João nunca soube, ou fingiu não saber. Ali, sentada no chão do quarto com as cartas nas mãos trêmulas, algo quebrou dentro de mim. Não era só raiva, era uma fome. Uma fome de equilíbrio, de fazer o veneno que eles me deram voltar para a fonte. Comecei a investigar. Noite sem claro, enquanto o bebê dormia no meu ventre, eu navegava em fóruns obscuros, contactava velhos conhecidos de Évora que trabalhavam em bancos. Juntei provas, extratos falsificados, testemunhos de vítimas que Manuel roubara, uma idosa de Sintra que perdeu a aliança de casamento, um casal de brasileiros que chorara no posto de turismo. Mas eu não queria polícia. Não ainda. Queria que doesse no íntimo, como eles me feriam. Planejei devagar, como uma vindima no Douro, colher uvas maduras de dor, pisar até sangrar vinho tinto de vingança. O primeiro golpe foi sutil. Enviava anónimos para Inês: "A tua propina vem de ladrões. Pergunta ao pai sobre os diamantes." Ela ria nos stories do Instagram, mas via-se o tremor nos dedos. Depois, para Maria, flores murchas na porta, com bilhetes para a ladra de corações e de joias. Ela culpava o carteiro, mas os olhos dela, outrora confiantes, agora piscavam nervosos. João notou. "O que se passa, Ana? Estás diferente." Eu sorria, beijava-o, mas dentro, o ódio fervia. Ele era cúmplice por omissão, o homem que me amava o suficiente para casar, mas não para lutar. O clímax veio numa ceia de Natal antecipada, em dezembro, com o ar de Lisboa carregado de castanhas assadas e luzes piscantes na Baixa. A casa dos sogros em Belém, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, cheirava a rabanadas e a hipocrisia. Eu cheguei de braço dado com João, a barriga proeminente como uma bandeira de guerra. Inês estava lá, radiante com um cachecol novo, comprado com o meu suor, sem dúvida. Sentámo-nos à mesa, o vinho do Porto fluindo como sangue. Manuel ergueu a taça, pela família. Pela Ana, que nos abençoa com um neto. Ri baixinho. Sim, pela família. Mas e se a família for construída em mentiras? O silêncio caiu como uma portada. Tirei o telemóvel, projetei no ecrã da TV, hackeado remotamente por um amigo informático de Setúbal. Extratos, e-mails, fotos de Manuel algemado numa esquadra de 2005, que eu desenterrei de arquivos digitais. "O teu pai não é santo, Inês. Ele roubou para pagar as tuas aulas de balé quando pequena. E agora, usa o meu dinheiro para limpar a consciência." Gritos. Maria desmaiou dramaticamente na cadeira, Manuel urrou mentiras, João ficou pálido como queijo fresco. Inês, oh, Inês, as lágrimas dela eram genuínas, o colapso de um castelo de cartas. Tu pagaste com o quê? Com o meu futuro. Não, cunhada. O teu futuro é pago com o meu sangue. E o do meu filho. Levantei-me, a barriga pesada, mas os passos firmes. Eu saio. Mas levem isso, se me pedirem um cêntimo mais, mando tudo para a imprensa. O escândalo dos sogros ladrões em Belém. Saí para a noite fria, o Tejo sussurrando segredos antigos. João veio atrás, suplicante. Volta, Ana. Eles vão mudar. Mas eu já mudara. A mulher que entrara na cozinha meses antes estava morta. No seu lugar, uma fêmea alentejana, dura como cortiça, pronta para a guerra. Os meses seguintes foram um inferno refinado. Eles cortaram João, ameaçando deserdá-lo se não me controlasse. Ele implorava, eu negava.
Mudei para um apartamento minúsculo no Martim Moniz, rodeada de imigrantes como eu outrora fora, marroquinos, brasileiros, uma rede de solidariedade que os portugueses de berço ignoram. O bebê nasceu em janeiro, num parto que durou 18 horas, eu gritando não só de dor, mas de libertação. Chamei de Afonso, como o rei que unificou Portugal, forte, implacável. Enquanto amamentava no quarto exíguo, planejava o próximo ato. Não bastava expor, queria reconstruir sobre as ruínas deles. Contactei a idosa de Sintra, agora recuperada, e juntas processamos Manuel por difamação inversa, ele negara as dívidas publicamente. O julgamento em Lisboa foi um circo, repórteres do Correio da Manhã farjando escândalo, Inês testemunhando com voz trêmula, admitindo que usara o dinheiro sem saber. Maria veio ter comigo no hospital, dias após o parto. Perdoa-nos, Ana. Somos velhos, tolos. Seus olhos, inchados de noites sem sono, imploravam. Eu sorri, ofereci chá de camomila. Perdão? Claro. Mas a Inês larga direito. Ela vai trabalhar, como eu fiz. E tu, Maria, vais contar a verdade ao João. Toda. Ela assentiu, quebrada. Mas eu sabia, o perdão era uma faca de 2 gumes. Deixava-a viva para sofrer devagar. João divorciou-se de mim em março, sob pressão deles. Assinei os papéis com caneta vermelha, como sangue. Vai, ama a tua família de ladrões. Ele chorou, mas saiu. Eu floresci. Com o acordo de custódia, que ganhei fácil, provando o stress deles no meu processo, e uma promoção no trabalho, comecei a estudar à noite, psicologia, na Universidade Nova. Ironicamente, para entender monstros como eles. A vingança final veio no verão, quando o sol de Lisboa queima como justiça. Inês, agora empregada num call center em Oeiras, ligou, mana. Preciso de ajuda. Perdi tudo. Convidei-a para café no Terreiro do Paço, onde os arcos de pedra testemunham traições seculares. Ela chegou magra, olhos vazios. Eles. O pai foi preso por dívidas antigas. A mãe está no lar, deprimida. Mostrei-lhe o envelope, propinas para um curso técnico em turismo. Não direito. Algo real. Como eu te ensinei. Ela aceitou, lágrimas misturando-se ao sal do mar próximo. Manuel saiu da cadeia em setembro, um homem encolhido, barba grisalha. Veio à minha porta, chapéu na mão. Ana. Neto. Posso ver o Afonso? Deixei-o entrar, mas sob condições, confissão gravada, restituição às vítimas. Ele assinou, voz rouca como fado triste. Agora, outono de novo, eu caminho pelo bairro alto com Afonso no carrinho, o sol filtrando pelas persianas como no dia fatídico. Eles pagam pensão, Inês manda postais de gratidão relutante, João liga de vez em quando, solitário. Eu sou livre. A dor me forjou, a vingança me curou. Em Portugal, terra de saudades e de reis destronados, eu reinvento o meu trono, um útero vazio de ódio, cheio de futuro. Mas à noite, quando o bebê dorme e Lisboa sussurra, eu penso, e se não bastasse? E se o próximo golpe for maior? A fome nunca morre, só espera. A liberdade tem o gosto amargo do café sem açúcar, daqueles que se bebem no balcão de uma tasca em Alfama às 7 da manhã, quando o dia ainda é uma promessa incerta. Eu acordava cedo agora, com Afonso a mamar no peito, o quarto iluminado pelo primeiro raio de sol que entrava pela janela gradeada do meu apartamento no Moraria. O bairro era um caos organizado, cheiros de cominhos dos restaurantes indianos misturando-se ao fado que vazava das rádios velhas, vizinhos gritando em árabe ou crioulo sobre o preço do peixe no mercado. Eu amava aquilo, era cru, sem as máscaras polidas da família de João. Mas a vingança não era um fim, era um começo que coçava como eczema. Eu via-os em sonhos, Maria com os olhos suplicantes, Manuel curvado como uma oliveira velha no Alentejo, Inês com as unhas roídas até sangrar. Acordava suada, o coração martelando, e jurava que estava feito. Mas não estava. Havia uma parte de mim, essa Ana alentejana teimosa, que queria ver o osso exposto, o tutano sugado. Comecei devagar, como quem planta cebolas, camadas sobre camadas. Inscrevi-me num grupo de apoio para mães solteiras na junta de freguesia, mas era pretexto.
Lá, conheci Rosa, uma advogada de 40 anos com cicatrizes de um divórcio mau e um ódio sadio por famílias tóxicas. Tu tens material para um livro, disse ela, folheando as minhas notas num caderno Moleskine gasto. Ou para um processo civil. Fraude familiar, é ouro. Não queria ouro, queria sal na ferida. Mas aceitei o conselho. Juntas, montámos um dossiê, não só joias falsas, mas ligações a um esquema maior. Manuel não agira sozinho, tinha cúmplices em joalharias do Chiado, homens que ainda vendiam bugigangas a turistas distraídos. Rosa contactou um detetive particular, um tipo chamado Vasco de Braga, com bigode à la Salazar e instinto de cão de caça. Por 500 euros, desenterro o cemitério inteiro, prometeu. Os 500 vieram do meu salário, secretária numa firma de importações de vinho do Douro, agora com bónus por multilinguismo. Eu falava inglês e francês, aprendidos sozinha em noites de YouTube, enquanto costurava para fora. O trabalho era monótono, faturas, e-mails, o chefe pescando o olho como se eu fosse um porto tinto a provar. Mas pagava as fraldas e o curso de psicologia que frequentava à noite, na Universidade Aberta, online para caber na rotina de mãe. Vasco entregou em 2 semanas, fotos granuladas de Manuel num bar em Alcântara, bebendo com um joalheiro condenado em 2010. E-mails recuperados de servidores antigos, comprados no mercado negro digital. Ele lavou dinheiro através da pensão da mulher, resumiu Vasco, acendendo um cigarro no café da esquina. Usou o nome dela para contas offshore nas Cayman. Pitoresco, não. Pitoresco. Como um fado cantado por Amália num bordel. Mostrei a João numa chamada de vídeo, ele, agora em Cascais, alugando um T1 com vista para o mar, mas olhos vazios como o Atlântico em tempestade. Ana, para. Eles são velhos. Deixa-os em paz. A voz dele tremia, mas eu via o alívio, ele sabia, no fundo, que o pai era podre. Tu sabias? Perguntei, a câmara focando o berço de Afonso ao fundo. Ele hesitou, e isso foi confissão. Suspeitava. Mas família é família. Ri, um riso seco como o vento do Tejo. Família é o que eu construir para o Afonso. Não isso. Desliguei e enviei o dossiê para Maria, por correio registado. Anexo, uma carta minha, escrita à mão em papel de carta com flores secas do Alentejo. Cara sogra, isto é o preço da tua ceia de Natal. Paga às vítimas ou o público sabe. Com amor, a nora que expulsaste. Ela ligou naquela noite, voz entrecortada por soluços. Ana, por favor. Eu não sabia das offshores. O Manuel. Ele mentiu para mim também. Mentiras sobre mentiras. Então junta-te a mim contra ele, propus. Silêncio. Não posso. É o meu marido. Desliguei, sentindo o veneno circular mais uma vez. Inês era o alvo mais doce. Ela trabalhava agora no call center, vendendo contratos de telemóvel a idosos irritados. Eu seguia-a no LinkedIn, posts forçados sobre crescimento pessoal, fotos com filtros que escondiam as olheiras. Mandei-lhe um DM, precisas de ajuda com o CV? Eu ajudo, cunhada. Sem strings. Ela aceitou, relutante, e marcámos num café em Belém, perto da casa deles, ironia pura. Cheguei com Afonso no ovo, o sol de meio-dia batendo nos pastéis de nata na vitrine. Inês sentou-se, magra como um caniço, unhas pintadas de azul desbotado. Obrigada por vires. É humilhante trabalhar ali. Ofereci um pastel, que ela recusou. Humilhação é o que me deste, Inês. Mas aprende com isso. Tu também podes. Conversei horas, currículos, entrevistas, como sobreviver sem papás ricos falsos. No fim, ela chorou. Eles me culparam a mim, sabes? Como se eu soubesse. Abracei-a, sentindo o cheiro de perfume barato que outrora me invejava. Culpa é herança. Desfaz-te dela. Mas enquanto falava, plantava sementes. Deixei cair, casualmente, o nome de Vasco. Um detetive ajudou-me com as provas. Bom tipo. Os olhos dela arregalaram. Provas. Ainda estás nisso? Sorri. Sempre. Até o fim.
O fim veio rápido. Manuel foi acusado de branqueamento em outubro, julgado no Tribunal de Lisboa num dia de chuva que encharcava os casacos dos jornalistas. Eu não fui, mandei Rosa representar as vítimas, incluindo a idosa de Sintra, que testemunhou com voz frágil mas olhos de aço. Ele levou a minha aliança, a última memória do meu José. O público estampou, é que joalheiro rouba família, sogros traem nora grávida. A família implodiu. João pediu para ver Afonso, neguei, citando, stress familiar. Maria entrou num lar em Oeiras, pagando com a pensão congelada. Inês largou o call center para um curso de turismo em Faro, longe, como eu queria. Eu, promovida a assistente executiva, com horário flexível para o bebê. Namorava um tipo do grupo de apoio, um professor de história com sotaque minhoto e mãos gentis. Mas à noite, sozinha, revia as fotos do julgamento no telemóvel. O prazer era agridoce, como azeite virgem do Alentejo. E se não bastasse? A fome sussurrava. Planejava o próximo, um livro anónimo, a família que me comeu viva. Mas por agora, contentava-me com o silêncio deles. Silêncio é a vingança mais alta. O inverno em Lisboa é um amante traidor, abraça com neblina úmida, mas morde com nortadas que penetram os ossos. Eu caminhava pelo Rossio com Afonso no marsúpio, o vapor do nosso fogo misturando-se ao fumo dos castanheiros, vendendo as suas bolachas quentes por €1. O bebê gorgolejava, alheio ao mundo, os dedinhos gordinhos agarrando o meu cachecol de lã tecida pela mãe Évora. Ela ligava todas as semanas, voz rouca pelo telefone fixo, vem para casa, filha. O Alentejo cura feridas. Mas eu não podia, as raízes que plantei em Lisboa eram de vingança, e arrancá-las doeria mais que deixar. O processo contra Manuel arrastava-se como vinho envelhecido, audiências, adiamentos, advogados a engordar com horas faturadas. Rosa atualizava-me por WhatsApp, ele vai apelar, mas perdemos. Condenação, 3 anos suspensos, mais 20.000 em indenizações. 20.000, o suficiente para pagar as propinas de Inês por uma década, ou para eu comprar um apartamento pequeno em Chelas, longe dos fantasmas do Bairro Alto. Mas o dinheiro não era o ponto. Era o quebrar. Eu imaginava Manuel na cela fria de Évora, ironia, a minha terra natal, contando azulejos como penitência. Maria visitava-o, levava empadas de bacalhau embrulhadas em jornais que gritavam escândalo. Como aguentas? Perguntei-lhe numa visita ao lar, onde o cheiro a desinfetante mascarava-o de derrota. Ela, agora com cabelo grisalho solto, olhos fundos como poços, encolheu os ombros. Amor, Ana. É o que resta. Amor. A palavra queimava na minha língua como conhaque barato. O amor que me expulsaram grávida. Esse amor. Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando no chá frio. Eu errei. Perdoa uma velha tola. Ofereci um lenço, mas dentro, a Ana vingativa ria. Perdoar era dar-lhes paz, eu queria-lhes noites em claro, como as minhas. João era o elo fraco. Ele mudara, barba por fazer, fato amarrotado, chamadas esporádicas que terminavam em "sinto a falta do Afonso". Marcámos um encontro no Jardim da Estrela, num banco sob a estátua de Dom Pedro IV, onde outrora nos beijávamos como adolescentes. Ele chegou com um urso de peluche para o bebê, olhos vermelhos de noites mal dormidas. Ana, casa comigo de novo. Sem eles. Só nós. Ri, um riso que ecoou nos canteiros de flores. Casa. Tu casaste com a família, João. Eu era o bónus. Ele agarrou a minha mão, fria como mármore. Eu mudei. Vendi o carro para pagar parte das indenizações. Prova o meu amor. Amor de novo. Deixei falar, o sol poente tingindo o céu de laranja como sangue diluído. No fim, beijei a sua bochecha. Prova mais. Conta-me tudo o que sabias do teu pai. Ele contou, suspeitas desde os 20, silêncios cúmplices para não partir o lar. Eu era fraco, admitiu. Como agora. Abracei por pena, mas parti com o urso, troféu para Afonso, lembrete de fraquezas masculinas. Inês surpreendeu-me. Ela viera de Faro para o julgamento, testemunhara contra o pai num sussurro que os jornais amplificaram. Eu tinha de acabar com isso, disse-me por mensagem. Tu foste o empurrão.
Marcámos jantar num tasco em Alfama, fado ao vivo como banda sonora. Ela chegara curvilínea agora, o trabalho em hotel ensinando-a a sorrir para hóspedes alemães. Direito era ilusão. Isto é real, limpar mesas, mas sentir o cheiro do mar. Brindámos com vinho verde, ácido como verdade. Tu pagaste a tua propina com a minha alma, Inês. Mas agora, deves-me uma. Os olhos dela, outrora de corça, agora de mulher cansada, piscaram. O quê? Ajuda-me com o livro. A tua história, a minha. Anónimas, mas cruas. Ela hesitou, mas assentiu. Pelo equilíbrio. O livro nasceu nessas noites, capítulos alternados, a minha voz em primeira pessoa, a dela em terceira, como ecos. Expulsa grávida, título provisório, mas que cortava como faca. Enviei extratos a editoras em Lisboa, rejeições vieram como chuva, muito pessoal, pouco mercado. Mas uma, a Dom Quixote, mordeu, é drama puro. Publicamos em 2026. A notícia chegou como um sismo. Comprei um vestido novo, algodão alentejano, florido, e dancei com Afonso no quarto, o bebé rindo gorgolejos. Mas a fome. Ela ruía. Manuela Plara, e o juiz concedera fiança. Ele estava livre, rondando Belém como um gato escaldado. Decidi confrontá-lo. Sozinha, num café perto do mosteiro, onde o cheiro a marisco fresco misturava-se ao de arrependimento. Ele chegou curvado, casaco poído. Ana. Neto. Mostrei foto no telemóvel, Afonso com olhos meus, castanhos como terra fértil. Ele não te conhece. E não conhecerá um ladrão. Ele chorou, lágrimas grossas como azeite. Eu errei por amor à família. Queria dar-lhes o melhor. O melhor. Expulsaste-me grávida por 200 euros mensais. Bati na mesa, o capucino tremendo. Agora, paga, conta a verdade num vídeo. Para o livro. Ele recusou primeiro, mas a ameaça de prisão efetiva dobrou. Gravámos ali, no canto escuro do café, voz trêmula confessando fraudes, mentiras, a pressão sobre mim. Eu sou o monstro, terminou. Enviou para Rosa, que o usou no apelo, revogado. Naquele momento, sentindo o peso da barriga fantasma, percebi, a vingança era um ciclo. Quebrá-lo exigia misericórdia. Deixei Manuel ir, com um não voltes. Mas o vídeo. Esse ficaria no livro. Primavera brotou, Lisboa florida como ferida cicatrizada. O meu namorado, Miguel, propôs caminhada no Tejo. Estás leve, Ana. Eu estava, mas a leveza era ilusão. Dentro, a Ana alentejana planeava, o lançamento do livro seria o golpe final, com eles na primeira fila, convidados. A primavera em Portugal é uma sedutora, flores de laranjeira perfumando o ar de Lisboa como promessas falsas, mas o vento ainda carrega o frio do inverno nas dobras das saias. Eu sentia isso na pele, agora marcada por estrias prateadas do parto, enquanto empurrava o carrinho de Afonso pelo Parque Eduardo VII, onde os pavões gritavam como almas penadas. Miguel caminhava ao lado, mão na minha cintura, contando anedotas de aulas de história. Sabes, Ana, a restauração foi vingança pura contra os espanhóis. Ri, mas pensava, a minha restauração era contra os Costas, e mais sangrenta. O livro avançava como um rio Tejo inchado, capítulos polidos por uma editora ansiosa, capa com uma silhueta de mulher grávida contra azulejos rachados. Vai vender como pão quente, disse o editor, um homem de óculos grossos no chiado. Drama familiar com toques de thriller, perfeito para as prateleiras de verão. Mas eu não queria vender, queria ferir. Inês contribuíra com trechos crus. Eu era a princesinha, mas o trono era de cartolina roubada. Ela lera o rascunho em Faro, ligando embriagada, é verdade, mas dói. Publica, mana. Merecemos. João descobriu por um leak no Twitter, agora X, com os seus algoritmos que devoram segredos. Ligou furioso, um livro. Sobre nós. És cruel, Ana. Cruel? Tu assististe enquanto me espremiam. Silêncio, depois um sussurro, eu compro todos os exemplares. Queima-os. Ri alto, Afonso acordando no berço ao fundo. Tarde demais, João. O fogo já acendeu.
Maria, no lar, mandou uma carta, papel perfumado, caligrafia trêmula. Não publiques, filha. Piedade pela velhice. Respondi com flores, rosas espinhosas, sem cartão. Piedade era luxo que ela me negara. O lançamento era em junho, numa livraria no Largo do Carmo, onde o 25 de abril ecoava em pedras gastas. Convidei-os a todos, bilhetes por e-mail, venham celebrar a verdade. Manuel recusou, Inês hesitou, mas veio, tremendo como folha de sobreiro. João apareceu no último minuto, fato novo, mas olhos de quem dorme mal. A sala lotada, mães solteiras do grupo, Rosa com seu bloco de notas, até a idosa de Sintra, agora com andador mas sorriso vitorioso. Li o primeiro capítulo em voz alta, a minha, rouca de noite sem claro, eu matei o sonho deles com uma mensagem. Vozes murmuraram, aplausos esporádicos. No fim, sessão de autógrafos, para a vingança das mulheres, escrevia. Eles sentaram-se na última fila, sombras. Inês aproximou-se primeiro, livro na mão. Assina para mim. A cunhada que aprendeu. Assinei, olhos nos dela. Tu aprendeste. Ela assentiu. Sim. E tu? Acabaste. Toquei a barriga vazia. Quase. João veio depois, voz baixa. Li o rascunho que vazou. É preciso. Mas e o Afonso? Ele precisa do pai. Ele tem-me. Tu és lição, não herança. Virou-se, saiu sem livro. Maria não veio, mandou um ramalhete por estafeta, com nota, orgulho torto. Manuel. Silêncio de tumba. O livro vendeu 5.000 na primeira semana, escândalo no Diário de Notícias, Nora expõe sobre os ladrões em best-seller. Dinheiro veio, adiantamento, direitos de tradução para espanhol e inglês. Comprei o apartamento em Chelas, 2 quartos, varanda com vista para o castelo de São Jorge, onde reis outrora tramavam. Mas a fome acordava à noite. Miguel notava, estás distante, amor. Como se esperasses uma guerra. Ele tinha razão. A guerra era interna agora, a dúvida, vingança cura ou corrói. Em sessões de psicologia, ironicamente, o meu curso, debatia com colegas, trauma familiar como veneno lento. Eu era o antídoto, mas bebia o veneno para testar. O golpe seguinte veio de Inês. Ela ligou em julho, voz urgente, o pai. Suicídio. Tentou, na cadeia durante o apelo final. O coração parou. Onde? Hospital de São José. Sobreviveu, mas... quebrado. Fui, contra o instinto. Quarto branco, Manuel tubado, olhos vidrados. Maria ao lado, rezando rosário. Tu fizeste isto, murmurou ela. Não eu. As mentiras dele. Mas culpa rastejou, como era no Alentejo. Saí, vomitei no corredor, não de gravidez, mas de peso. Miguel consolou, é o fim da cadeia. Solta. Tentei. Passei fins de semana no Alentejo, com a mãe, colhendo figos maduros, Afonso engatinhando na terra vermelha. Vingança é como vinho azedo, disse ela, limpando as minhas lágrimas. Bebe uma vez, cospe o resto. Voltei a Lisboa renovada, mas o livro ganhou vida própria. Podcast convidado, entrevista na RTP. Como te sentes agora? Perguntou a jornalista, microfone quente. Livre. Mas a família? Eles pagam eterno. Outono trouxe chuvas, e com elas, paz frágil. Inês mudou para Lisboa, partilhava custódia de memórias, não de Afonso, mas de lições. João casou de novo, com uma contabilista sem dramas. Maria saiu do lar, vivia com ele, sombras um do outro. Eu. Promovida de novo, Miguel propôs casamento num piquenique no Tejo. Sem sogros, só nós. Aceitei, anel simples de prata. Mas à noite, o sussurro, e se a fome voltar? O livro era o fim. Ou só o prólogo? O outono português é um poeta melancólico, folhas douradas caindo no Tejo como confetes de um carnaval acabado, o ar carregado de castanhas e saudades que se colam à pele.
Eu sentia isso enquanto planeava o casamento com Miguel, nada de igrejas barrocas em Mafra, mas uma cerimónia simples no regedor, com o mar de Cascais lambendo as rochas como um pedido de trégua. Afonso, agora com 1 ano e meio, balbuciava mamã e fado, misturando o meu mundo com o dele. Miguel ria, erguendo nos ombros. Este vai ser historiador, não ladrão. O livro continuava a vender, agora em reimpressão, com críticas no jornal de letras que me chamavam Voz da Mulher Traída, crua como o Alentejo. Mas o sucesso era uma capa, por baixo, a cicatriz coçava. Recebia cartas, de mulheres como eu, expulsas por famílias vorazes, agradecendo a catarse. Outras, de trolls, vingativa, vai para o inferno. Ignorava, mas cada uma alimentava a chama. Inês integrou-se devagar. Alugava um quarto em Arroios, trabalhava recepção num hotel no Estoril, namorava um surfista brasileiro com tatuagens de ondas. Sou feliz, Ana. Obrigada pelo empurrão. Jantares mensais viraram rotina, vinho tinto de Borba, conversas sobre homens maus e sonhos reconstruídos. E o pai? Perguntei numa noite, velas tremulando na mesa de um tasco em Cais do Sodré. Ela encolheu os ombros, olhos no copo. Melhorou. Terapia na prisão, suspensa, mas com pulseira eletrónica. Diz que te perdoa. Ri, amargo. Perdão dele. Como se fosse rei. Mas dentro, uma pontada, e se eu precisasse perdoar-me? João casar em agosto, uma boda discreta em Sintra, sem convite para mim. Vi fotos no Facebook, ele sorrindo, a noiva loira como uma turista escandinava. Parabéns, mandei mensagem. Resposta, obrigado. E o Afonso? Cresce sem ti. Escolha tua. Bloqueei depois, tempo de fechar portas. Maria surpreendeu, apareceu no meu trabalho, um buquê de margaridas silvestres na mão ossuda. Posso ver o neto? O chefe piscou, curioso, eu hesitei, mas levei-a ao parque próximo. Afonso correu para ela, inocente, e Maria chorou, abraçando-o como relíquia. És avó agora? Disse. Comportas-te como tal. Ela assentiu, prometendo histórias de fado sem mentiras. Manuel saiu da supervisão em novembro, um homem fantasma, magro, barba branca, olhos que evitavam espelhos. Veio à varanda do meu novo apartamento em Chelas, vista para o céu de Lisboa salpicado de estrelas. Ana. Paz. Ofereci café, forte como a minha teimosia. Paz custa. Conta-me porquê, as joias, a pressão sobre mim. Ele contou, juventude pobre em Porto Alegre, sonhos de riqueza rápida, a falência que o levou ao roubo. Queria dar à Inês o que não tive. E eu? Eu era o quê? Uma carteira ambulante. Lágrimas dele, raras. Um erro. Perdoa. Toquei a mão dele, enrugada como mapa antigo. Perdão sim. Mas memória não. O casamento foi em dezembro, sol invernal brilhando no mar como diamantes verdadeiros. Convidados, Rosa, a mãe do Alentejo, Inês como madrinha, até Maria, Manuel recusara, ainda não pronto. Miguel e eu trocamos votos sob um arco de flores, na saúde e na vingança superada. Rimos, o padre erguendo a sobrancelha. A lua de mel em Faro, com Afonso e Inês babysitting. Areia quente, ondas atlânticas lavando os pés, catarse líquida. Mas num dia de tormenta, o telefone tocou, João. O pai. Morreu. Ataque cardíaco. Vem ao funeral. O funeral em Belém, chuva fina como lágrimas de crocodilo. A capela cheirava a cera e incenso, o caixão de carvalho simples. Maria soluçava, Inês rígida, João pálido ao lado da esposa. Eu entrei de preto, Afonso no colo, o neto que Manuel mal vira. Sentei-me na última fila, invisível. O padre falou de redenção, eu pensei em ciclos quebrados. No cemitério, sob ciprestes chorosos, joguei uma rosa no buraco, pelo equilíbrio, sogro. Maria aproximou-se depois, guarda-chuva partilhado. Obrigada por vires. Fecha o capítulo. Assenti, mas capítulos não fecham, evoluem. De volta a Lisboa, o ano novo trouxe gravidez, surpresa de Miguel, um irmão para Afonso.
O ventre inchava de novo, mas agora de esperança, não de ódio. O livro ganhou prémio, melhor estreia dramática, na Feira de Frankfurt, viagem paga. Assinei para editores alemães, Vingança Portuguesa, Universal. Mas a fome. Adormecida, não morta. Inês confidenciou, estou grávida. Do brasileiro. Medo de repetir erros. Abracei-a, não repetirás. Ensina-lhe o que eu te ensinei. João divorciou-se meses depois, não era real, disse numa carta. Pediu perdão, dei, mas distância. Agora, com barriga de 5 meses, caminho pelo Tejo ao pôr do sol, Miguel ao lado, mãos entrelaçadas. Afonso corre à frente, livre. A vingança foi o fertilizante para esta vida. Mas se a sombra voltar, eu sei, a Ana Alentejana está pronta, faca na mão, coração de pedra. O ano novo em Portugal desperta com fado e fogo de artifício, o Tejo explode em cores, mas o eco das bombas lembra tiros de salvação. Eu sentia isso na barriga crescente, agora 6 meses, o segundo filho chutando como um aviso, vida avança, mas memória persiste. O apartamento em Chelas era lar agora, paredes pintadas de azul como o céu alentejano, prateleiras com o meu livro ao lado de manuais de psicologia. Miguel estudava mapas antigos na mesa da cozinha, Afonso desenhando rabiscos que chamava Mamã Vingadora. O prémio em Frankfurt fora um vórtice, voo de primeira, entrevistas em alemão que Rosa traduzia, editores babando por O Drama Autêntico. Voltei com malas de chocolate e um contrato para sequela, Vingança e Ciclos Familiares. Recusei. Um livro basta. O resto é terapia. Inês pariu em fevereiro, uma menina chamada Sofia, sabedoria, ironicamente. O parto no hospital de Faro, eu voei para lá, segurando a mão dela enquanto gritava. Tu foste forte, disse, suando. Como tu me ensinaste. O brasileiro, Pedro, chorava ao lado, tatuagens brilhando sob as luzes. Batizado em março, em igreja de azulejos em Lagos, eu madrinha, Maria avó trêmula. Família reescrita, sussurrei a Inês. Maria mudara, alugava um teu em Oeiras, bordava lençóis para vender no mercado, olhos mais claros sem o peso do marido. Ligava semanalmente, conta do Afonso. E do bebê novo. Contava, mas omitia, a terapia que frequentava, onde desenterrei raízes, a minha mãe viúva, o pai fugido, padrões de abandono que me tornaram alvo fácil para os costas. João sumira no divórcio, mudara para Porto, um emprego em contabilidade anónima. Cartão de anos para Afonso, do tio que errou. Guardei na gaveta, li para o filho aos 5 anos, lições, não laços. A gravidez avançava, consultas no Santa Maria cheias de ecos, a mesma médica madeirense, pressão baixa, Ana. Paz faz milagres. Paz. Estudava Freud à noite, Miguel massageando os pés, sonhos de vingança. Não. Sonhos de coroas. O golpe final, ou era? Veio em abril, aniversário de Manuel. Um envelope anónimo, testamento dele, redigido na prisão. Herança para Inês e João, mas uma cláusula, a Ana, o anel da minha mãe, diamante verdadeiro, o único honesto que tive. O anel chegou por correio, ouro antigo com pedra que captava luz como lágrimas. Vendi-o? Não. Usei no dedo, símbolo torcido, troféu de guerra ganha. O verão chegou quente, Lisboa suando sob o sol como num quadro de Paulo Arrego, mulheres fortes, sombras longas. O segundo filho nasceu em julho, um rapaz, Tomás, o duvidoso, como o apóstolo. Parte fácil, Miguel chorando, Afonso tocando o irmãozinho com reverência. Inês visitava, Sofia no colo, histórias de hotel, um hóspede contou a tua história. Inspirou-a a denunciar o marido. Sorri, ondas de mudança. Maria morreu em agosto, coração fraco como vinho aguado. Funeral em Belém, eu com Tomás no Carrier, Afonso de mão dada. Avó boa, disse ele. Era. No fim, sim, redimida pelo tempo. João veio do Porto, barba cheia, olhos secos. Obrigado por fechares o ciclo. Abracei-o, breve. Não eu. O tempo. Agora, setembro, caminho pela Baixa reconstruída, como eu, das ruínas.
Livros na montra, mulheres param, és tu. Obrigada. Assino, sorriu. A fome. Silêncio. Vingança foi o fogo que forjou, agora, arde baixo, aquecendo em vez de queimar. Em Portugal, terra de fado e renascimento, eu canto a minha, não de perda, mas de vitória. Afonso e Tomás dormem, Miguel lê ao lado. Amanhã. Mais um dia de luz. Mas se a sombra cair, eu sei, a porta está trancada, a chave no meu punho. Fim. Nunca. Vida é eterna vingança contra o esquecimento.